E a sociedade brasileira, né, seja por preconceito ou por conceito mesmo, ela já enxerga com muitas reservas a atuação do presidente do Supremo Tribunal Federal, né? Há dúvidas muito pertinentes quanto à isenção e à competência intelectual desse magistrado, afinal, ele era advogado do Partido dos Trabalhadores e fracassou aí nas suas 2 tentativas de ingresso na magistratura por concurso público. Verdade seja dita, se a justiça brasileira fosse uma árvore, o Dias Toffoli seria um grande jabuti no seu galho mais alto. Só que nesse caso, todo mundo sabe quem colocou o jabuti na árvore. Bom, a tese da liminar, né, voltando aí um pouco para a pauta, ela é tão simples quanto é equivocada, porque ela suspende as investigações e os processos de iniciativa do Ministério Público, que são realizados a partir desses relatórios do COAF, mas que não são previamente autorizados pelo Poder Judiciário. Essa é a tese. Eu recomendo ao ouvinte que visite o canal de Os Pingos nos Is no YouTube e assista uma entrevista muito didática, muito esclarecedora do procurador doutor Hélio Telho sobre essa decisão absurda. Então, eu vou sintetizar mais ou menos tentar sintetizar o que o doutor explicou na entrevista. O COAF, o Conselho de Controle de Atividades Financeiras, ele atua há mais de 20 anos com a mesma metodologia, o que endossa a sua constitucionalidade, a constitucionalidade dos seus atos. E como que funciona? O COAF, ele não tem poder de investigação ou acesso direto aos dados bancários e às movimentações financeiras. Ele age sob provocação, ou seja, ele recebe as notificações dos bancos quando há movimentações atípicas. E o que seriam essas movimentações? São transferências e depósitos fora da normalidade bancária de uma pessoa comum. Então, isso pode caracterizar o indício de um crime. E isso é muito importante. Essas movimentações atípicas, elas são classificadas dessa forma, conforme critérios pré-estabelecidos pelo Banco Central. Certo? Então, por exemplo, quando você tem grandes quantias depositadas em espécie num curto período de tempo, por exemplo. Bom, uma vez que o COAF é notificado pelos bancos, ele faz cruzamento de dados para determinar a força desse indício e, a partir daí, ele comunica o Ministério Público. Com base nesse relatório de inteligência financeira, aí sim, o Ministério Público vai a juízo e ele vai requerer aí a quebra do sigilo bancário e fiscal do agora investigado. Portanto, isso aqui é muito importante frisar. Sem autorização judicial, banco nenhum revela o extrato de ninguém, né? Então, o COAF ele não consegue ter acesso às informações bancárias das pessoas. Então, esses são os fatos, né, de qual é o modus operandi do Conselho. E o que diz o direito? O direito posto, né, não o direito interpretado pelo senhor Dias Toffoli. A lei da lavagem de dinheiro, que é a Lei 9.613 de 98, que inclusive cria o COAF, e a Lei do Sigilo Bancário, que é a Lei Complementar 105 de 2001, eles não exigem decisão judicial prévia para a produção e comunicação dos relatórios do COAF. E são eles que alertam o Ministério Público sobre as movimentações atípicas que embasam o pedido de investigação. Então, aqui o problema é uma questão elementar de causa e consequência. Sem relatório do COAF, o Ministério Público ele não consegue adivinhar vamos dizer assim, a fumaça do crime e justificar uma investigação. É um imbróglio, né? Bem lembrado pelo Constantino, quando ele falou, deu um bug aí, né? Com relação à figura do Dias Toffoli, que você coloca e relembra aqui pra gente que foi advogado do PT, não conseguiu bem suceder nos exames, né? Para galgar o espaço da magistratura e foi colocado no Supremo Tribunal Federal, nos governos do Lula, se não me engano, ou da Dilma? Lula. Do Lula, né? Agora, você vê, ele toma uma decisão que na prática favorece a defesa do Flávio Bolsonaro. Sim. Que inclusive havia pedido para que o processo fosse interrompido. Eu fico perguntando, Trindade, vejamos aqui, ó, com tantas teorias conspiratórias pelas quais estamos sendo bombardeados ultimamente, quem teria vazado esses dados, né? Com que intuito esses dados foram vazados, dados sigilosos, né? E utilizados de forma onde a lei não prevê, né? Que não tem validade, quer dizer, judicial, já que foram vazados dessa maneira. Quem teria feito isso e com que pretensão? Quem forneceu essas informações? Poderia sim
ser uma ação orquestrada, inclusive já prevendo essa possibilidade de defesa. Né? Ora, se temos um vazamento, olha aqui, esse vazamento não é correto, a justiça não pode se utilizar deles. Olha onde nós estamos, hein? E para onde caminham os nossos pensamentos. Fico pensando, qual foi o interesse desse vazamento? Com que intuito ele aconteceu? É uma questão que paira aí no ar, né? Pois é, e o vazamento não aconteceu no COAF, quer dizer, o COAF não é culpado, né? Ele detém sim o sigilo, os relatórios são sigilosos, e há uma transferência, não uma abertura do sigilo, mas uma transferência para o Ministério Público fazer o seu trabalho. Caio disse muito bem, uma fonte inesgotável de informações para combater o crime organizado, que é o crime mais perigoso, né? O crime organizado. E isso vazou alguns detalhes que são além do COAF, que vazaram, esses detalhes vazaram na investigação posterior, inclusive do Fabrício. Então, se a decisão do Dias Toffoli estiver correta, nada pode acontecer em termos de investigação criminal, que é a mais moderna no mundo. Depois do episódio de 11 de setembro, os Estados Unidos decidiram investigar muito caminho do dinheiro, porque não se faz nem mesmo uma programação criminosa sem uma transferência de dinheiro, sem um financiamento. Então, esta é a técnica moderna. Ontem, o doutor Hélio Telho, no programa Pingos nos Is, que está à disposição de todos aí, obrigado, Caio, por lembrar dessa entrevista, ele foi muito claro sobre a ameaça ao COAF e a todas as investigações. Lembrando ele, Edgar, olha que perigo, de que se isso prevalecer, a Polícia Federal, a Justiça, terão que devolver a condenados bens, dinheiro, e toda a investigação seria considerada inválida. É uma decisão do presidente do Supremo Tribunal Federal, não é de um ministro qualquer que acordou de manhã, eu vou mudar essa definição, é do presidente do Supremo. A derrota de um presidente do Supremo no plenário sempre foi considerada muito grave por aqui no Supremo. Agora não, a guerra de liminares virou bagunça no Supremo e agora são 11 Supremos, né? Bom, de certa forma, viu, Edgar, complementando o que o Zé Maria falou, o Dias Toffoli está sendo coerente, né, com a doutrina laxativa que solta tudo e todos, né? É característico dele e da segunda turma do Supremo Tribunal Federal. E a gente falou das consequências, tem consequências no presente, no futuro e no passado também, porque, como bem colocou o Zé, além de você suspender as investigações presentes e inviabilizar as investigações futuras, a decisão, ela se confirmada, né, ela pode anular processos dos últimos 20 anos. Então você vê, aqui é muito importante pontuar isso. É um vício, suposto vício, na origem da investigação, anulando 20 anos de processos. Todas as penas, todas as recuperações, apreensões, confiscos de bem, isso é o caos judicial, é insegurança jurídica total. Só que é a mesma lógica proposta por quem? Pelos defensores da Vaza Jato. Porque da mesma forma, baseada numa interpretação controversa e criativa da lei e do espírito da lei. Tanto que a Rede, o partido político Rede, fez o pedido de suspensão de qualquer investigação sobre quem? Sobre o Glenn Greenwald. Inclusive, isso está mencionado no pedido via COAF, que, como a gente explicou muito bem, não vai atrás de pessoas, só recebe alerta de bancos. Então você imagina, se o sistema bancário flagra uma movimentação atípica envolvendo o Glenn Greenwald, ele comunica o Ministério Público. O Ministério Público agora está de mãos atadas e não pode investigar suspeitas sobre o cara. Ele tem um salvo-conduto, né? Isso é um grande absurdo. Então, quem apoia a tese da Vaza Jato, do Intercept, dessa turma, por coerência jurídica, deveria apoiar a liminar do Toffoli. Aqui a gente está falando daquela corrente jurídica do garantismo. Olha o que diz a sentença do Toffoli, abre aspas, considerando que o Ministério Público vem promovendo procedimentos de investigação criminal sem supervisão judicial, o que é de todo temerário do ponto de vista das garantias constitucionais, revela-se prudente suspender esses procedimentos. E pelo que militam esses garantistas? Eles acreditam ou fingem acreditar que o direito penal e todo o processo judicial é um direito do acusado. O interesse público, a busca pela verdade, pela justiça real, eles ficam em segundo plano, porque o garantista ele é um interessista. E qual que é o interesse dele? É livrar o culpado da punição ou da maior punição, e não à toa eles costumam ser advogados, cujo único compromisso
né? E aqui não estou fazendo juízo de mérito sobre isso, mas o compromisso do advogado é com o seu cliente. Por isso eles vão sempre colocar o processo muito acima da realidade, da verdade, da justiça, porque na cabeça desses caras faz sentido sim, e é do interesse deles, econômico, inclusive, libertar e indenizar criminosos por brechas legais na interpretação processual. E quem que está do lado oposto? Adivinha? São aqueles que respeitam as garantias constitucionais, todas elas, mas eles entendem que a lei serve à justiça e assim interpretam os dispositivos. Por exemplo, né, o coordenador da Força-Tarefa da Lava Jato, no Rio de Janeiro, o procurador Eduardo Elrage, que disse o seguinte: a decisão suspenderá praticamente todas as investigações de lavagem de dinheiro no Brasil. O que é pior, ao exigir decisão judicial para a utilização dos relatórios do COAF, ignora o macrosistema mundial de combate à lavagem de dinheiro e ao financiamento ao terrorismo e aumenta o já combalido grau de congestionamento do judiciário brasileiro. Lembrando que a suspensão não significa o encerramento, né? É bom que seja dito e esclarecido isso aqui. Isso vai ser muito provavelmente retomado e colocado em plenário para que seja... O problema é justamente esse, que a pauta está para novembro e só quem pode reverter essa decisão liminar é o próprio ministro, a turma ou o plenário. E lembrando que não caduca, porque esse tempo que está suspenso, ele não conta para você caducar. Eu acho um escárnio, gente. Eu acho um escárnio. Aliás, deixa eu só falar uma coisa muito rápida. A gente vive tempos de vale tudo, em que todo mundo ou é do time A ou é do time B, e parece que pode se passar a mão na cabeça de quem é do seu próprio time, para não ficar ideologicamente comprometido. Essa é a hora das pessoas que se dizem contra a corrupção e põem camisa verde e amarela e tudo mais, reclamarem. Porque é um escárnio que o STF suspenda as investigações de alguém que representa vocês, inclusive tá lá, eleito por voto público. É um absurdo isso. Ô Fefito, mas eu acho importante deixar claro também aqui, porque tem coisas diametralmente opostas nessa questão de vazamentos, né? Você falou primeiro da questão do pedido pelo PSOL de suspensão de investigação. Qual a investigação? A PF está investigando o Glenn Greenwald? A PF está investigando? O COAF está investigando? O ministro não diz claramente isso. O COAF também, sei lá, na figura do Paulo Guedes, também não diz isso claramente. Tem que ficar claro. Se existe uma investigação correndo aí às sombras, isso me parece característico de um outro tipo de regime. Até porque a investigação tem que ser motivada por essa movimentação atípica que no caso do Glenn parece até que não, agora não aconteceu. Um outro tipo de regime que não é o nosso, o regime republicano. Agora, a simetria oposta aí tem o seguinte: nós temos vazamentos de tudo quanto é lado. O crime do hacker que vaza uma série de chats e informações comprometedoras que revelam aí, levantam suspeição a respeito de um processo legítimo de combate à corrupção, e ninguém fala contra o combate à corrupção, só fala do processo, do devido processo legal e como as coisas são feitas, né, fora dos ritos jurídicos. Quer dizer, um vazamento, por exemplo, de um hacker criminoso, é um crime, mas um vazamento de um hacker criminoso que busca a revelação de um outro ato ilícito é uma coisa. A revelação de um vazamento, né, por parte de órgãos reguladores, aí no caso o COAF, de alguma forma ligado ao Estado, que visa e que pode servir a ocultar um crime ou protelar essa decisão jurídica de um crime, me parece, diante de um senso de justiça aí, diametralmente opostos. E o jornalista não é o hacker, o jornalista reporta. Reporta, exatamente. A gente tem o caso de Watergate desde os anos 70 aí como exemplo. Os documentos eram todos privados, secretos, e acabaram derrubando presidentes por serem reportados pelo Washington Post. Ô Trindade, pra gente fechar, nó anti-nó na justiça de um lado e do outro, e ficamos nós aqui tentando decifrar esse emaranhado. O COAF não investiga, né? Ele apenas apresenta relatórios de movimentações consideradas suspeitas que foram apresentadas pelos bancos. Então o COAF faz apenas esse relatório. E só se aí provocado, né, Trindade? Só se chamado a apresentar, né? E a maldade ali do ministro Dias Toffoli é que tem esse eufemismo de garantistas, né? É que ele usa o senador Flávio Bolsonaro, um pedido ali que eu acho indevido. Eu acho que o senador Flávio Bolsonaro, eleito a bordo deste discurso, tinha que abrir tudo, facilitar a investigação e ficar logo livre, né? E ele usa exatamente a figura do senador Flávio Bolsonaro para uma decisão que pode acabar com a Lava Jato. Era essa a nova política?
Receio que não. Trindade, um abraço pra você, obrigado, viu, pelo papo. Bom dia. Bom retorno aí. Isso aí.